Hoje eu estou com uma convidada super especial aqui com a gente, doutora Lara Natassi, diretora clínica da DietNet. E o nosso objetivo é bater papo, né? Um bate-papo sobre o que a gente tem encontrado no consultório, certo, né, Lara? Isso mesmo. Então, acho que nós temos situações assim bem comuns que podem ser recorrentes também no consultório dos nossos colegas e que as pessoas que estão ouvindo podem se identificar, né? Então, o que eu tenho percebido? Ansiedade, depressão, estresse estão em alta. Sempre estiveram em alta, mas parece que está aumentando, né? Essas pessoas estão aparecendo agora com mais relatos em relação a esses transtornos. E eu percebo que existe uma certa dificuldade em quem tem esse tipo ou esses tipos de transtorno em seguir um plano alimentar, em se propor fazer um gerenciamento de escolhas alimentares saudáveis. Você percebe isso também? Você percebeu esse aumento desse relato no consultório e essa dificuldade que pode acontecer com esses pacientes? Sim, percebi. Bom, primeiro que é um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer todo Estou muito nosso, feliz de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre vários aspectos aí da nutrição. E sim, eu tenho percebido essas condições no consultório, esses transtornos de humor são muito comuns, né? E eu estudo isso desde o meu mestrado, né? Desde 2007, porque eu estudei algumas condições relacionadas à alimentação. Então, é muito comum a gente ver que as pessoas respondem com a alimentação a mudanças emocionais, né? Qualquer tipo de mudanças emocionais, o que a gente chama de alimentação emocional. Sim. E a alimentação emocional muitas vezes causa descontrole alimentar. Foi isso que eu acabei vendo no meu estudo de mestrado. Então, às vezes, para você compensar uma emoção ruim, você responde essa emoção com comida, e a comida traz um prazer imediato. E por isso, muitas vezes, é tão difícil manter um plano alimentar mais regrado, né? Mais equilibrado, quando a gente tem muita variação emocional, porque eu fico ansiosa, eu fico estressada, eu tenho sintomas de depressão e eu quero ter esse prazer imediato, eu respondo com comida. E é muito comum a gente responder com alimentos mais ricos em carboidratos e em gorduras, que trazem esse prazer imediato mesmo. Eu acho interessante você falar isso pelo seguinte, porque para o paciente, às vezes, isso parece que é falta de vontade, né? Ele não está se esforçando, ele não está dedicado, e isso faz com que, acho que, aumente até essa bola de neve ligada com esses transtornos, né? Eu acho que é importante as pessoas compreenderem que são situações que precisam de tratamento e que, se elas não forem tratadas, elas não só vão trazer complicações para a parte da alimentação, como outros setores da vida, né? Então, acho que é importante falar sobre isso, quer dizer assim, a ansiedade, o estresse, a depressão, eles precisam ser tratados se eles estiverem de uma certa forma impactando negativamente na sua saúde, correto? Exato, e a gente tem que lembrar que aqui o Brasil já é um dos países mais ansiosos do mundo, um dos países que mais tem sintomas depressivos na população também, então essas condições vêm aumentando, né? A gente observa isso também no consultório, na clínica, com os pacientes, e precisa de um tratamento que seja multidisciplinar, né, com vários aspectos a serem tratados, porque senão realmente a pessoa não vai conseguir se concentrar numa alimentação mais equilibrada, não vai conseguir se concentrar em hábitos de vida mais saudáveis. Isso vai interferir no sono também. A gente sabe que o sono inadequado pode interferir também nas escolhas alimentares. Pessoas que dormem muito mal têm mais tendência a consumir alimentos mais ricos em carboidratos e ter descontrole nesse consumo de alimentos também. Então é todo um conjunto que a gente precisa observar. E sim, está cada vez mais comum, infelizmente. Independe, homem ou mulher, criança, adolescente, adulto, idoso, esse relato tá, vamos dizer assim, em todo o grupo, vamos dizer, em toda a população, né? Eu percebo que a gente tem hoje também as crianças e os adolescentes passando por essa situação, que era um comportamento que anteriormente a gente via muito mais nos adultos, né? E aí isso me preocupa bastante, porque você já tem ali uma fase que ela já é turbulenta, vamos pensar assim, pela própria questão que está ligada com os hormônios ligados à questão da maturação sexual, né? Principalmente nos adolescentes. E isso acaba interferindo de uma forma importante nas escolhas alimentares dos mesmos. Sim. Então, e aí a gente pode falar do idoso também nos seus aspectos. Você também observa isso? Quer dizer, independe do sexo, independe da idade, esses transtornos aí estão acontecendo. Infelizmente, em todas as populações. A gente observa crianças e adolescentes com excessos de estímulos
Sim. De todos os jeitos, não só o estímulo virtual, mas o excesso de tarefas, o excesso de cobrança também, né? E autocobrança. Autocobrança. Né? E aí uma busca por algum alívio dessas emoções ruins. Então, ansiedade muito presente, sintomas depressivos também, em crianças e adolescentes. Sim. E aí, no caso dos idosos, às vezes os fatores associados são diferentes. Então, nos idosos, a gente vê mais solidão, né? Mais abandono, ou condições relacionadas a isso, né? A estar sozinho, a não ter muito propósito de vida, e aí a gente observa mais sintomas depressivos, mas também sintomas de ansiedade. Então, na população como um todo, nos adultos, a gente observa também excesso de autocobrança, né? Muita cobrança, né? Então, os fatores associados são vários, né? São bem diversos, mas o que a gente observa muito quando a gente fala em alimentação é uma dificuldade realmente de ter um planejamento alimentar equilibrado, porque o alimento muitas vezes vem como uma compensação da emoção ruim. Da emoção ruim. Muito comum. Você citou o idoso, o que eu percebo também que no idoso, uma das condições que pode levar a isso são as limitações impostas pelo próprio processo do envelhecimento. Sim. Então, lidar com aquilo que eu fazia e eu não posso mais fazer em função de alguma limitação que vem com, vamos dizer assim, com a idade, isso também pode gerar uma ansiedade, isso também pode gerar um estresse, isso também pode gerar uma depressão. Então, sim, eu observo também essa condição, né, que tem essas que você citou, mas o próprio envelhecimento, né, as limitações que vêm com o envelhecimento também, sim, podem trazer isso. Principalmente, né, para aquele idoso que trabalhava muito, sim, que tinha uma atividade produtiva muito forte, né, muito grande, e que de repente parou, né? E se vê improdutivo também, né? Isso é complicado, isso é bem difícil, mentalmente falando, é muito difícil de você gerenciar, de ter o aceite. Então, são tantos aspectos que estão envolvidos com a alimentação, né, que a gente precisa levar em consideração, que eu acho que é importante falar sobre esses aspectos, porque está muito presente no discurso da população hoje que eu como bem ou eu não como bem, eu como de forma saudável ou não como de forma saudável porque eu tenho força de vontade ou não. E não é isso. Né? Existem outras questões aí que precisam ser bastante pontuadas, né? Exato. Então, mais uma questão que eu acho que é legal a gente falar é a questão do medicamento. Porque muitos desses pacientes, eles chegam para a gente no consultório fazendo uso de medicações que são necessárias para o tratamento da ansiedade, da depressão e até de um estresse excessivo, né? Uhum. E esses medicamentos, na sua percepção do que você acompanha no consultório, eles interferem na evolução nutricional desse paciente, no sentido dele conseguir atingir os seus objetivos, sim ou não? Sim, a gente tem observado dois aspectos distintos, né? Então, em função dos pacientes relatarem muita dificuldade em ter resultados, mesmo seguindo um planejamento alimentar mais equilibrado, a gente faz um exame que é a calorimetria indireta, que mede a taxa de metabolismo de repouso. Então, quantas calorias o corpo gasta em repouso. E aí, o que a gente tem observado é que, normalmente, os exames de calorimetria indireta vêm com um gasto um pouco inferior ao esperado. Então, a gente tem o resultado que compara, né, a taxa metabólica de repouso, as pessoas do mesmo sexo, idade, composição corporal. E normalmente esses pacientes que se queixam, né, de não conseguirem ter resultados, apesar, né, de investirem em hábitos saudáveis, consumindo medicamentos para ansiedade, para depressão, eles têm comumente um resultado mais inferior, então um resultado menor de taxa de metabolismo de repouso. Então a gente estima que esse gasto calórico deve ser afetado pelo medicamento. Alguns médicos que trabalham em conjunto com a gente falam que isso é possível de acontecer também. Então a gente tem observado isso. Isso é um dos aspectos. O outro aspecto é a busca pelo alimento confortante, né? Então isso é muito comum. Como a gente já falou, o alimento mais rico em carboidrato e mais rico em gordura, ele traz um prazer imediato, até por causa da sua composição, sim, né? Então a gente observa uma busca maior, então uma tentativa de compensar essa condição, né, mesmo de quem consome medicamento, através desses alimentos. Então é uma válvula de escape mesmo para a emoção ruim. E parece que as pessoas que consomem medicamentos também têm mais tendência a consumir esses alimentos. Então a gente observa esses dois fatores, uma diminuição de gasto calórico e uma busca maior por alimentos confortantes aí e que são mais ricos em carboidratos e gorduras. A gente sempre conversa com o nosso público no sentido de que o exercício físico, ele é super importante para que você mantenha, vamos dizer assim, um metabolismo basal ou um metabolismo de repouso, aí depende do que a gente estiver falando, mas que ele fique, na verdade,
num valor um pouco mais alto, ou que ele não diminua por conta até de uma redução do seu gasto energético diário, ou mesmo da redução da sua massa muscular esquelética, vamos dizer assim, ou da sua massa magra. Seria interessante para esse público fazer, então, o exercício físico regular para que esse metabolismo não sofresse esse impacto. Então, seria mais um dos motivos para que esse público fizesse o exercício físico, porque se o medicamento for ter esse tipo de efeito colateral, então ele também seria minimizado em função de a pessoa estar se exercitando, estar sendo mais ativa. O que você acha disso? Essa é uma das estratégias que a gente utiliza lá. Então, assim, orientar, né? Claro, observando que isso precisa ser acompanhado por um profissional da área, né? Sim. Mas orientar a prática regular de exercícios, a prática frequente de exercícios, dependendo do objetivo de cada pessoa. Então, a gente até segue a recomendação da Organização Mundial de Saúde, quando a pessoa quer perder peso, né? Quando ela quer emagrecer de 200 a 300 minutos por semana, quando o enfoque é manter saúde, 150 minutos por semana de exercício físico. Para a pessoa que está com o metabolismo mais baixo, né, que a gente já percebeu através do exame que o metabolismo está com um nível inferior ao esperado, a gente recomenda uma quantidade maior, uma frequência maior de exercícios, sempre associando com a alimentação equilibrada, com enfoque na proteína, no carboidrato, nos compostos bioativos, vitaminas e minerais. Então a gente vai associar isso, a alimentação equilibrada, ao exercício físico, para que a gente consiga realmente aumentar a massa muscular, para que a gente consiga aumentar o gasto calórico também em função das duas variáveis, exercício e alimentação. Então, mais um motivo para que você faça exercício físico, né? A gente sempre fala sobre isso, então ele também está inserido no tratamento das pessoas que têm a questão da ansiedade, do estresse, da depressão, utilizando ou não medicação, é importante a prática do exercício. Super importante. Então vamos voltar um pouquinho agora para a nutrição novamente, né? Eu posso atribuir a alguns alimentos um papel, vamos dizer assim, negativo em relação a essa condição, à ansiedade, ao estresse e à depressão? Existiriam alimentos que estariam contribuindo de forma negativa para esse quadro ou não? Bom, primeiro a gente precisa deixar claro que nenhum alimento vai causar depressão, ansiedade ou estresse, e nenhum alimento vai tratar também, né? São condições que têm vários fatores associados. Mas algumas das condições relacionadas a esses transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão, estão relacionadas, por exemplo, com inflamação. E a gente sabe, por exemplo, que tem alguns alimentos que, quando consumidos, alguns nutrientes em grande quantidade, eles podem favorecer a inflamação no nosso corpo. Como, por exemplo, o excesso de açúcar e o excesso de gorduras, principalmente gorduras saturadas. Então, quando a gente tem uma alimentação muito voltada à dieta ocidental, né, que é uma alimentação mais rica em gorduras, em açúcares e em sódio, né, mais pobre em fibras, em frutas, legumes e verduras, a gente vê uma maior associação dessa alimentação com depressão e ansiedade. Isso foi um dos temas do meu estudo do pós-doutorado, do doutorado e do pós-doutorado. Então, assim, sim, a gente pode verificar alguma associação de uma dieta menos equilibrada em termos de nutrientes, né, principalmente açúcar, gordura e sódio, com mais chances ou mais associação com depressão e ansiedade. Não, perfeito. E quando a gente fala especificamente daquele eixo intestino-cérebro, né, que muito tem se estudado em várias situações, e aí eu gostaria de saber se nessa condição específica da ansiedade, da depressão e do estresse, esse eixo também sofre interferência, quer dizer assim, e se tem como a gente trabalhar uma modulação disso em prol da saúde do indivíduo, né? Sim, de várias formas. Então, vou começar com a inflamação, que a gente já estava falando sobre ela, né? Quando a gente tem um intestino saudável, uma microbiota saudável, que são as bactérias boas que habitam o nosso intestino, a gente tem uma barreira para substâncias que possam fazer algum tipo de mal, causar alguma toxicidade e causar uma reação inflamatória no nosso intestino que pode reverberar por todo o corpo. Então, quando a microbiota está saudável, quando a gente tem uma boa região absortiva no intestino, a gente tem menos chance de apresentar inflamação. Quando a gente tem uma microbiota saudável também, boas bactérias, né, em equilíbrio no nosso intestino, a gente também produz substâncias anti-inflamatórias. Então, dessa forma, o intestino pode interferir sim na nossa saúde mental. Mas é muito maior do que isso. A gente tem uma comunicação entre o intestino e o nosso cérebro, né, através de vários aspectos também, de neurotransmissores, de hormônios, do nervo vago, né, e a gente produz neurotransmissores também no nosso intestino. Então, de várias formas,
o intestino vai ter relação com o cérebro e relação com a saúde mental. Por isso que é tão importante a gente ter um intestino saudável. E até a absorção de nutrientes importantes para formar neurotransmissores vai acontecer no intestino. A absorção de substâncias anti-inflamatórias, a absorção de substâncias antioxidantes vão depender de um intestino saudável. Então, tudo que está relacionado à saúde mental vai depender direta ou indiretamente do nosso intestino. Eu acho que tem umas coisas aqui para a gente destacar, se a Lara me permite fazer alguns destaques, assim, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia deixar aqui é uma coisa que você utilizou na sua última resposta aqui. Eu não posso atribuir um papel de mocinho ou de vilão para nenhum tipo de alimento. Sim. Então, eu sempre vou estar falando da matriz alimentar. Então, é como você compõe essa matriz alimentar, as escolhas alimentares que você faz, se elas são saudáveis, então você vai ter a condição de ter um intestino, né, habitado, vamos dizer assim, por bactérias que te trazem benefícios para a sua saúde, e existe essa comunicação. Segunda coisa que a Lara trouxe que eu acho extremamente importante: exercício físico não é só para gastar energia, né? Ele tem vários outros benefícios, mas o gastar energia também é super importante. Mas ele tem vários outros benefícios que estão relacionados com a saúde do indivíduo. Então, já estamos falando de um estilo de vida saudável. Então, ter uma alimentação que tenha ali um gerenciamento adequado das escolhas que você faz, manter uma prática regular de exercício físico, ter um sono de qualidade. Você citou o sono de qualidade. Então, se a gente quiser, na verdade, trabalhar tratamento para ansiedade, depressão e estresse, nós estamos falando de toda essa contextualização. Tem muito mais, mas dentro do nosso campo de trabalho, vamos dizer assim, é aquilo que a gente sempre está falando com o nosso paciente. A questão toda por que é tão difícil colocar tudo isso em prática, Lara? É questão de um conjunto. É muita coisa que a gente pode modificar, né? Então, você falou de alimentação, de exercício, de sono, da própria gestão do estresse, atividades de lazer, a forma de comer. Então, assim, o mais importante é que a gente não precisa mudar tudo de uma vez. Qualquer mudança que seja colocada em prática e que permaneça, né, que seja sustentável, vai trazer bons resultados. Eu sempre falo que pequenas mudanças trazem grandes resultados se mantidas. Né? Então, qualquer coisa que a gente comece a mudar já vai trazer resultado, já vai deixar a pessoa mais motivada para mudar um outro comportamento também. Então, vamos começar aos poucos com o que é possível, né, de ser mudado segundo rotina e possibilidade de cada um, e aí aos poucos a gente vai evoluindo. Então, é possível melhorar todas as condições relacionadas à alimentação, respeitando a individualidade de cada um. Não, perfeito. E aí eu queria finalizar com algumas dicas práticas aí para quem está ouvindo a gente, né? Que dica prática você colocaria para a pessoa gerenciar essas escolhas alimentares? Como que a gente pode fechar isso, dando algumas dicas aí de alimentação para as pessoas já começarem a pensar nesse pequeno degrau que ela vai subindo aos poucos, e aí ela vai modificando isso? Vamos pensar em 4 aspectos, cada um com um nutriente, um alimento relacionado. Então, atividade antioxidante, alimentos com atividades antioxidantes, os polifenóis presentes nas frutas, legumes, verduras, muito importantes, né? Em alguns temperos também, muito importantes para diminuir o estresse oxidativo, porque o cérebro tem uma atividade metabólica muito grande, então produz mais estresse oxidativo. Alimentos com ação anti-inflamatória, ômega 3, por exemplo, presente nos peixes de águas frias e profundas, sardinha, salmão, atum, assim como linhaça e chia também. Sim. Cúrcuma, né, que também tem ação anti-inflamatória. Então, são 2 aspectos aí. Cuidar do intestino com frutas, legumes e verduras e alimentos ricos em fibras, como cereais integrais, assim a gente mantém o intestino saudável, e ter nutrientes suficientes para formar neurotransmissores. Complexo B é muito importante, presente nos vegetais verdes escuros, nas carnes também, e triptofano, por exemplo, né, que é um aminoácido presente no leite e nos derivados, no grão de bico, por exemplo, outras leguminosas. Então, com esses 4 aspectos, a gente consegue colocar esses alimentos dentro de uma alimentação equilibrada, adaptada a cada indivíduo, e assim a gente começa a prevenir aí algumas alterações como inflamação, estresse oxidativo, alteração intestinal ou falta de nutrientes. Não, adorei. Acho que a gente trouxe aqui um hall de informações para o nosso ouvinte poder refletir sobre elas, né? E cada um no seu tempo, cada um no seu time, começar a incorporar isso na sua rotina, porque eu acredito que compete a cada indivíduo tomar a decisão sobre qual é o futuro que ele quer dar para a sua saúde, né? E qual é o momento em que ele vai começar a fazer isso. Lara, adorei conversar com você, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado também, e podem colocar nos comentários se tiverem perguntas, né, a respeito dessa temática, podem fazer nos comentários que nós estaremos respondendo, ok? Muito obrigada.
Obrigada a você.